Olá, turma! Nessa aula nós vamos dar sequência sobre as partes que compõem o espectrômetro de massa e quais as suas principais funções. Na aula passada, a gente viu brevemente qual é o princípio da técnica e aprofundamos um pouco mais na parte do equipamento, na parte do espectrômetro responsável pelo processo de ionização. Então, nós definimos onde ocorre a ionização dos íons dentro do espectrômetro e comentamos de dois principais modos de ionização, a ionização por elétrons e a ionização química. Na sequência, após a formação desses íons e desses íons fragmentos, eles precisam ser separados para que eles possam chegar em tempos diferentes no detector e o sinal gerado e o espectro gerado possa ter a melhor sensibilidade possível. A parte do equipamento responsável por desenvolver ou por separar os íons formados lá na fonte de íons é o analisador de massa. Não existe, infelizmente ou felizmente, um único analisador capaz de separar as diferentes massas, os diferentes íons formados na fonte de íons. Existem vários disponíveis atualmente e basicamente a gente pode sugerir que o preço de um equipamento, o preço de um espectrômetro de massas, ele acaba sendo definido em função do tipo de analisador utilizado, porque é possível a gente fornecer maior ou melhor resolução na separação das massas, dependendo do tipo de analisador que está sendo empregado. Então, na próxima aula a gente vai comentar um pouquinho mais sobre resolução. O foco dessa aula realmente é eu apresentar para vocês os principais analisadores de massa que são utilizados e que existem disponíveis comercialmente, atualmente, tá? Então, a gente pode sugerir que os íons gerados no processo de ionização, o cátion radical, o íon molecular e ou os cátions gerados pela fragmentação são selecionados para chegar ao detector, que foi isso que eu comentei com vocês. O parâmetro de seleção é a razão massa-carga, tá? Então, é isso que vai influenciar no processo de separação e seleção de um determinado íon, para que ele passe pelo analisador e chegue até o detector. Então, nós podemos imaginar o íon como uma carga elétrica que vai atravessar um campo magnético. Esse campo magnético vai ser produzido no analisador de massas. E essa carga elétrica vai sofrer a ação de uma força que vai desviar a trajetória da carga, segundo a regra da mão direita. Na presença de um campo magnético, íons com determinada massa e carga, massa M e carga Z, tendem a descrever uma trajetória curva com raio R, que depende da intensidade do campo magnético. Bom, então num primeiro momento, a gente pode sugerir que a força magnética sobre a carga, a força que vai desviar essa carga, ela tem uma relação com a carga, a velocidade dessa carga e o campo magnético. Então, nesse caso aqui, o campo magnético ele é bem importante e é quem vai ser o responsável, então, por alterar a trajetória curva que esse íon, que essa carga elétrica vai adquirir dentro do analisador. Então, dependendo da intensidade do campo magnético, B, eu vou ter uma ação sobre a trajetória desse íon. Então, a gente pode dar uma olhadinha aqui nessa equação também, em que o raio descrito pela carga, ele sofre a influência da massa, da carga, da velocidade e do campo magnético. Então, isso tudo que a gente está comentando, vários parâmetros que podem influenciar nessa trajetória, nesse raio curvo, nessa trajetória curva, que o íon ele pode adquirir. E aí, por fim, a gente pode sugerir que a razão massa-carga de um determinado fragmento, de um determinado íon que está compondo o espectro de massas, ele tem uma relação, essa razão massa-carga tem uma relação, de novo, com o campo magnético e o potencial do analisador que está sendo empregado e também com o raio que foi adquirido por aquele íon, por aquela carga enquanto ele atravessava o analisador de massas. Então, dependendo da intensidade do campo magnético ou do potencial para acelerar os íons, o raio da trajetória desses íons é modificado.
Bom, dando uma olhada no primeiro modelo de analisador, eu trouxe para vocês o analisador de setor magnético, tá? Ele basicamente é um tubo curvo envolto por um magneto, né? Então aqui a gente tem um magneto produzindo o campo magnético. Por esse magneto serão direcionados o feixe de íons, né? Então o feixe de íons que foi gerado aqui na fonte de íons, ele é direcionado aqui para esse magneto. Para um determinado campo magnético aplicado, B, somente partículas com determinado valor de massa-carga chegarão ao final e alcançarão o detector. Partículas com razão massa-carga muito alta ou baixa colidem com as paredes do analisador e não alcançam o detector. Então a gente poderia, talvez nessa imagem aqui, tentar visualizar isso, né? Seriam 3 íons chegando até o detector, ao analisador, desculpa. Somente um deles, que é esse íon em azul, que consegue adquirir uma trajetória estável, né, em função do campo magnético que foi aplicado, e atravessa todo o analisador sem colidir com as paredes, né, desse magneto, que é o que acontece com os demais íons. Aí a gente tem que pensar o seguinte, que também não adianta eu ter um campo magnético constante ou fixo que vai permitir que somente um íon com uma determinada razão massa-carga específica consiga atravessar esse analisador, né? O interessante é que a gente possa fazer uma varredura, ou seja, em um determinado momento eu permito que íons com uma determinada razão massa-carga consigam atravessar e os demais colidam. Logo na sequência, alterando o campo magnético, eu posso permitir que outros íons que antes não conseguiam atravessar agora passem a adquirir uma trajetória estável, consigam atravessar o analisador e chegar até o detector, né? Porque se eu permitisse que somente um tipo de íon, né, somente um determinado íon com fragmento razão massa-carga específica chegasse até o detector, eu ia ter um espectro com um único sinal. Isso não é interessante, né? O interessante é que a gente tenha um espectro de massas que seja composto por vários fragmentos, porque é isso que vai permitir a interpretação e uma maior chance de identificação dos componentes. Um segundo tipo de analisador é o analisador do tipo quadrupolo. Como o próprio nome sugere, são 4 polos, 4 barras que estão alinhadas. Nessas 4 barras é aplicado corrente alternada e gera-se, em função disso, um campo eletrostático no interior dessas barras. O campo eletrostático gerado, ele acaba sendo suficiente para causar a estabilidade de um determinado fragmento com uma razão massa-carga específica. Então vejam, nessa representação aqui a gente tem um cátion, né, que entrou aí, né, que está em contato com esse campo eletrostático gerado pelas barras e ele adquiriu uma trajetória estável. Normalmente ele adquire uma trajetória estável e helicoidal. Então ele vai caminhando e ele vai atravessando as 4 barras. Ó, vamos dar uma olhada nessa imagem aqui que representa melhor, né? Só vamos esperar ela começar de novo. São 3 íons com massa-carga distinta. Veja que o primeiro adquiriu uma trajetória estável e conseguiu atravessar as 4 barras. O segundo vai ter uma massa maior, tá? Então ele vai entrar aqui, vai ter contato com esse campo eletrostático. Tanto o maior quanto o menor não adquirem uma trajetória estável para atravessar as barras. Um terceiro tipo de analisador é o analisador do tipo ion trap. Ele é um tipo de quadrupolo também, só que ele é um quadrupolo tridimensional. Basicamente, o que a gente tem aqui? Um eletrodo central, que vai ser em forma de anel, e 2 eletrodos terminais. Ao eletrodo em forma de anel é aplicado radiofrequência, e aos eletrodos terminais, corrente contínua ou corrente alternada. Enfim, cria-se um campo no interior desse analisador, capaz de aprisionar íons com uma determinada razão massa-carga. Qual que é a grande diferença aqui? Se a gente comparar o ion trap com o quadrupolo. Ion trap é do inglês, né, obviamente, e trap é armadilha. Então isso aqui significa armadilha de íons. Então o grande diferencial aqui é que eu consigo aprisionar por alguns milissegundos, né? A gente fala, eu aprisiono por algum tempo, dá a impressão que aprisiona por 10, 15 minutos. Não, alguns milissegundos eu consigo aprisionar alguns íons, né, que tem uma razão massa-carga específica, e isso permite a concentração desses íons. Então, se eu tiver
um determinado íon com razão massa carga específica em pouca quantidade e eu conseguir concentrar ele aí, eu aumento a sensibilidade do meu ensaio, né? Então, essa é uma vantagem desse tipo de analisador. Então, aqui nessa imagem vocês também conseguem visualizar, né, que seria uma representação do que acontece com o íon quando ele está no centro, né, desse analisador. Vejam, né, esse campo gerado permite que determinado íon adquira essa trajetória, né, ou essa característica estável, e ele vai ficar aprisionado por um tempo ali, até o momento em que eu altero a radiofrequência, desestabilizo esse íon, e aí os íons que estão aqui no centro, eles são ejetados e chegam até são direcionados para o detector para gerar o sinal, né? Aí eu posso alternar a corrente e alterno o campo, né? E outros íons podem ser aprisionados e de novo eu consigo fazer essa varredura de diferentes fragmentos, íons fragmentos. E o último tipo de analisador é o analisador por tempo de voo, ou do inglês time of flight, muito chamado de TOF. É bem provável que em algum momento vocês escutem falar de um analisador do tipo TOF, né? Então seria esse tipo de analisador. Nesse caso, a separação ocorre em função das massas dos íons que chegam até esse analisador. Então, dois íons carregados da mesma forma, com a mesma energia cinética, terão velocidades dependendo de suas massas. Quanto maior a massa do íon, menor a sua velocidade. Íons mais leves chegam ao detector primeiro. Então é isso que a gente consegue visualizar nessa outra representação aqui, né? Então aqui eu teria um tubo, né? E é por esse tubo aqui que os íons vão voar. Vejam, no início eles são acelerados, e aí o que vai acontecer, né? Eles foram acelerados, os íons chegam até esse tubo, e aí eles vão percorrer esse tubo com velocidades distintas em função das massas. Íons com menor massa viajam mais rápido e chegam primeiro ao detector, enquanto que íons mais pesados com maior massa demoram mais tempo para chegar até o detector. Só vou comentar com vocês que hoje em dia existem variações nesse tipo de analisador, né? Foram feitas melhorias para que íons que tenham massas mesmo próximas consigam chegar em tempos diferentes ao detector, né? São utilizados reflectrons, enfim, alguns artifícios que permitem essa separação de íons que tenham massas, mesmo íons com massas próximas possam ser semelhadas com grande resolução nesse tipo de detector. Tanto que hoje esse detector do tipo TOF ele é um dos melhores, né? Um dos analisadores que conseguem representar melhor resolução. E além disso, também faço mais um parênteses aqui, é que é possível a gente acoplar diferentes analisadores. Então, é possível que eu tenha, num mesmo equipamento, né, no mesmo espectrômetro de massas, um analisador do tipo quadrupolo, que vai fazer a separação prévia desses fragmentos, né, desses íons. Esses íons eles são refragmentados e são direcionados para um novo analisador, do tipo TOF, por exemplo. E aí eu consigo uma resolução de análise muito maior. Então, vocês também podem ouvir falar no tipo analisador do tipo QTOF, então quadrupolo com tempo de voo. É comum fazer esse acoplamento e isso permite melhor resolução da análise. E por último temos o detector do equipamento, né? Aí, por favor, vejam, não confundam, gente. Isso aqui é o detector do espectrômetro de massas. O espectrômetro de massas é um equipamento só, que pode estar acoplado a um equipamento de separação como um cromatógrafo. E dentro desse espectrômetro eu tenho um detector, tá? Então, o detector ele é um sensor que vai produzir uma corrente proporcional ao número de íons que o atinge. Como a quantidade de íons que chegam ao detector é normalmente, né, um número pequeno, gera uma corrente pequena, é utilizado um multiplicador de elétrons que aumenta o sinal em um fator de 10 a 5 a 10 a 6 vezes. Né? Então, temos aqui então um cilindro, né, que representa esse detector, poderia ter qualquer outro formato. Nesse cilindro é aplicada uma diferença de potencial que acelera os íons que estão chegando até o detector. Então, esses íons são acelerados
Eles esbarram na parede do detector, arrancam elétrons, são acelerados, esbarram novamente na parede do detector, arrancam mais elétrons e assim sucessivamente, durante todo o caminho aqui do detector, tá? O que é o resultado disso aqui? Eu vou ter a entrada de um íon, né, de uma maneira muito simplista, mas a gente poderia pensar assim, eu tenho a entrada de um íon e a saída de vários elétrons, né? Então isso aumenta a corrente gerada e melhora a sensibilidade do sinal que está sendo gerado. Esse detector ele vai gerar um padrão de sinais que é interpretado pelo computador. Então aqui a gente falou de uma parte um pouco mais técnica do equipamento, né? Eu acho que é importante que vocês saibam, a gente acaba não aprofundando tanto na física dos analisadores ou dos detectores, porque não é o objetivo da disciplina, né? Mas é importante que vocês pelo menos saibam que existem diferentes analisadores e mais ou menos como é que eles funcionam, até porque se em algum momento vocês precisarem optar por algum analisador, né, vocês forem comprar o equipamento e precisarem escolher por algum analisador, vocês terão mais ferramentas para auxiliar vocês em escolher um equipamento que seja realmente bom para se trabalhar. O que importa para a gente aqui, né? Então, o que realmente vai importar, e a partir de agora é disso que a gente vai tratar aqui na disciplina, é que a partir daquele equipamento a gente consegue gerar um espectro de massas, tá? Esse espectro de massas aqui no eixo X a gente tem a razão massa-carga e aqui a intensidade relativa. Vamos imaginar que temos essa estrutura que foi analisada no espectrômetro de massas, né? Então uma cetona com uma massa molar de 58 gramas-mol. Esse é o espectro gerado, obtido então para essa cetona. E o que a gente vai buscar aqui como principais informações? Vejam, o fragmento que tem a maior razão massa-carga é o fragmento que representa o íon molecular, tá? Comecem a gravar esses termos aqui, ó. O pico do íon molecular, ele indica qual é a massa molecular do composto. Então, nesse caso, o maior fragmento tem a razão massa-carga igual a 58. Então, olhando para esse espectro, eu já posso sugerir que a amostra, o analito que eu estou analisando, ele tem uma massa igual a 58. E aqui seria a representação do íon gerado lá na fonte de íons e que foi capaz de produzir esse sinal, né? Então, vejam, é aquela estrutura original, inicial, com um elétron a menos, né? Nesse caso, temos localizada a carga aqui, indicando que esse elétron, um dos elétrons não ligantes, foi removido da molécula e gerou esse cátion aqui. Temos esse pico aqui de M+1, que já na sequência a gente vai falar com mais detalhes sobre ele. Temos também o pico base, tá? Então, o segundo fragmento que vocês devem começar a procurar no espectro de massas. Esse pico base tem uma razão massa-carga igual a 43 e foi gerado por esse pedaço da molécula aqui, tá? Então, a cetona se fragmentou e esse pedaço aqui da molécula se estabilizou de alguma forma e conseguiu chegar até o detector gerando esse sinal aqui. Vejam que esse sinal do pico, normalmente, ou usualmente, ou sempre, né, o pico base vai ser aquele fragmento que vai ter 100% de intensidade. E todos os demais fragmentos são calculados a partir dele. E aí nós podemos ter outros fragmentos menos importantes, né? Por exemplo, um fragmento aqui, né? Esse é 43, então aqui um fragmento com razão massa-carga 42, né? Talvez pela perda de um hidrogênio. Temos esse fragmento com razão massa-carga igual a 15, originado por esse CH3 aqui, né? Então a gente vai ter uma composição com vários fragmentos que, interpretados da maneira correta, nos permitirão chegar à identidade química do composto que está sendo analisado. Então, é só para a gente começar a pensar, a enxergar e entender o que um espectrômetro de massas gera como produto, né? E o que a gente, nas próximas aulas, a gente vai começar a tratar o que nós vamos fazer com esse produto, como é que a gente vai interpretar esse espectro de massas. Então, até a próxima aula.